Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e hoje eu tô aqui com dois caras muito legais. Primeiro deles, Diego Rangel. Fala, Diegão. Fala, Matheus, beleza? Obrigado aí por muito legal, fiquei feliz. Isso aí. E nosso pai dos investidores Profad, Renan Diego, um cara... legal demais também. Show de bola. Vamos que vamos. Bom demais ter vocês aqui. Esse lance de apertar a mão pegou, né? Carência purinha, né? É isso aí. E o nosso tema de hoje é destravando para começar a investir. E por que eu trouxe esse tema, Renan? Porque eu separei as principais dúvidas dos teus alunos e dos teus seguidores e trouxe para cá. Então vocês vão ver que é um tema bem diferente, é um tema bem dinâmico. A gente vai num assunto, depois a gente volta em outro. Justamente para quê? Pra galera destravar. Porque muita gente vai no teu inbox, faz uma pergunta pra você, te pergunta e tal. Então eu reuni as principais aqui e a gente vai soltar nesse conteúdo de hoje, beleza? Muito bom, estrela de bom menino já pro Matheus, né? É isso aí, Renan. E começando, e eu tirei as perguntas bem na íntegra, tá? E a primeira delas é assim, Renan, se você estivesse começando como eu, qual estratégia você traçaria para ter um retorno a curto prazo? Massa. Primeira coisa, então, se eu estivesse começando hoje, eu não pensaria em curto prazo. Esse é o primeiro passo, né? Porque as pessoas, elas têm um sentimento curto prazista. Elas querem ganhar já, ganhar hoje, ganhar no dia seguinte. Então, quem está começando não tem que ter esse pensamento. Por mais que a gente queira ganhar, se você tiver esse pensamento, você vai acabar se arriscando, indo para lugares que não tem que ir para quem está começando. Então, o primeiro passo é não pensar em lucro em curto prazo. Isso quer dizer que você não vai ter? Não, quer dizer que você vai ter. Só que o foco não é ali. O foco é em quê? Em trazer segurança. Criar ativos que vão te trazer segurança. Esse é o primeiro passo. Então, se eu estivesse começando hoje, primeiro, cara, é o investimento mais seguro, mais rentável e que vai te deixar rico. Foi o que me deixou rico. Que é o quê? Conhecimento. Olha aí, não é nem no mercado financeiro, né, Renan? Conhecimento. Então, assim, mas qual é a ação da vez? Qual é a ação que você tem que fazer? É assistir o podcast, fazer nossos treinamentos, é se desenvolver financeiramente. É você começar a ter produtividade financeira. E sem clichê, né? Então, na realidade, o primeiro passo é conhecimento. Porque se eu tivesse dado esse primeiro passo, eu teria acelerado muito mais, né? Eu lembro que, imagina a cabeça do engenheiro. O engenheiro, primeiro, ele é um cara cético, que não acredita em nada, praticamente, né? Assim, de quando vê na internet e tudo mais. E eu achava que comprar um livro já ia resolver. Tipo, eu compro um livro a R$30. Por que eu vou fazer um curso que é R$1.000? Por que eu vou fazer uma especialização que é R$5.000? Então, essa era a minha mentalidade. Você poderia aprender só lendo o livro. Exato. E foi assim, eu li vários livros. Só que eu via que eu não estava progredindo na velocidade que eu queria. E aí, o que eu fiz? Primeiro curso que eu fiz. Aí paguei, sei lá, foi R$500. Era mais ou menos assim e tal, de bolsa. Eu falei, cara... Aí eu aprendi coisas legais. Eu falei, pô... Tem coisas legais. Então dá para eu aprender tanto em livro, quanto em treinamentos, quanto com pessoas, networking, podcast. Na época não tinha nem podcast. Então hoje tem. Então olha o quanto que a gente consegue aprender. Então conhecimento. Eu não tô sem dinheiro. Cara, aqui, gratuito o podcast. Então você dá esse primeiro passo. Isso é o suficiente? Não, porque a gente ensina aqui vários pontos da nossa estratégia, mas não tem um passo a passo, não tem um acompanhamento. Esse é um ponto importante. Então eu começaria assim, buscando me aproximar de pessoas que já estão investindo. E quando eu falo me aproximar, não necessariamente fisicamente. Tá com a gente, né? Tá próximo de investidores Profad. Seguir a gente no Instagram, seguir a gente aqui no YouTube. Todo dia, né? Toda semana, assistir um vídeo nosso, assistir um podcast, ouvir um podcast, porque é aí que a chave vai começar a virar. Primeiro, você vai expandir. Depois, você vai buscar conhecimento. Ler livros, você vai... Inclusive, a gente pode fazer um podcast só sobre livros. Fica aí a dica já, né? Os melhores livros. Isso é boa, isso é boa. Então já fica um livro aqui. Livros. Porque é importante também, porque tem o viés do autor. O autor... Normalmente, um escritor é um cara que teve algum tipo de resultado, tem uma metodologia e quer compartilhar. Então, faz sentido também. Só que, se você não faz algo que te acompanhe no mercado financeiro para quem está começando, isso, para mim, é a grande virada de chave. Por isso que os nossos treinamentos não são treinamentos, né? São acompanhamentos. A gente, de fato, segura na mão da galera, porque é isso que precisa para quem está começando. Não adianta você dar um login e uma senha para alguém, que ela não vai ter disciplina, não vai ter resiliência, para continuar todos os dias. O digital, hoje em dia, ele é, ao mesmo tempo, uma via de, muito mão rápida que você consegue acelerar. Acelerar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode desviar.
né? O Diego aqui, especialista em negócios digitais, sabe disso. Se você trabalha no digital, não encarar aquilo como um negócio, né, Gil? Você desvia. Você vai estar todo dia dormindo, vendo Netflix, porque tu tem mais liberdade. E liberdade te dá também aquele ponto de você deixar de lado algumas coisas. Então, o digital, para estudar, é o lado bom e o lado ruim. Então, a gente acoplou o lado digital e o lado offline, né, na nossa metodologia para poder acelerar, que é, a gente acompanha os alunos, né, através de tutores e tudo mais, e a gente faz acompanhamentos ao vivo e também tem o treinamento online, que é o paralelo, ou seja, ela tem a parte dela, tem a nossa parte e tem a parte nossa. Então, primeiro passo, se eu estivesse começando hoje, eu iria buscar os investimentos mais seguros do nosso país para proteger o meu dinheiro, proteger minha família, mas tendo um mentor para me acompanhar. Faz sentido, Renan. Esse lance que você falou, Renan, tem uma frase que eu já ouvi você falando algumas vezes, que mais importante do que a velocidade é a direção. E essa galera que quer saber, né, como é que eu tenho resultado no curto prazo, que está muito em busca da velocidade, acaba não olhando muito para a direção. Eu lembro que uma vez você comentou, se você estiver indo em direção ao abismo, é melhor estar num Porsche ou é melhor estar numa Brasília? Né? Porque se estiver no Porsche, tu vai chegar muito mais rápido no lugar que você não quer chegar, que é no buraco. Exatamente. Né? Então, eu acho que a galera que está começando tem que ter essa humildade de que o conhecimento é o mais importante, como você falou, mas que não tem que ter pressa para acelerar, porque você ainda está ajustando o caminho certo. Então, no digital, como você falou, nos negócios digitais, é a mesma coisa. Se você quiser ter pressa na hora que não é para ter pressa, é como vovó já dizia, a pressa é inimiga da perfeição. Isso aí. E aí tem uma coisa legal também, porque às vezes a gente tá querendo velocidade e a gente quer... Todo mundo quer rápido, né? Eu quero resultado rápido, todo mundo quer. Só que hoje eu entendi que o rápido é no tempo certo. Então, essa que é a grande realidade, né? É até bíblico isso, né, Matheus? Matheus que é o nosso... O nosso pastor aqui, né? Nosso guru espiritual. Mas é real, né? Tipo, é no tempo dele, né? Então, as coisas na velocidade certa. Acredito muito nisso. Eu lembro que quando eu queria acelerar muito, foi quando eu caí em pirâmide. Foi quando eu perdi dinheiro indo na Bolsa de Valores sem conhecimento. Foi quando eu fiquei num ciclo de pensamentos de será que é isso mesmo, será que não é? Foi quando eu queria as coisas rápidas. E quando eu entendi que é no tempo certo, que é no meu tempo, que o meu dinheiro cresce à medida em que eu cresço, a chave virou. E aí parece que muitas vezes eu tô devagar. Só que o devagar é o que você falou, Diego, a gente tá na direção certa. Sim. Isso para investimento, isso para negócios, né? A gente quer sempre ter resultados rápidos. Só que se você tá consolidado e tá na direção certa, é o que precisa. E qual é a direção certa para quem tá começando a investir? Cara, começar com os investimentos seguros, para proteção, blindagem. Eu não quero ficar rico agora. Eu quero ter proteção para não ficar pobre. Warren Buffett já dizia, regra número 1 do mundo dos investimentos, não perca dinheiro. Não perca dinheiro. Não é ganhe dinheiro, é não perca. Por quê? Você não perder dinheiro é mais difícil do que você ganhar. Ganhar é fácil, só que perder é muito mais fácil. E aí, quando você sabe se proteger, sabe se blindar, cara, ganhar depois, como eu falei, é mais fácil. Então, essa que é a lógica. A gente tem que buscar sempre se proteger. E aí, não com viés negativo de eu não quero perder. E sim, eu quero proteger. Se eu entendo que o meu dinheiro é pra minha família, é pro meu conforto, minha qualidade de vida, pra eu ter uma casa melhor, ter um carro melhor, por que eu vou botar em risco? Né? A gente fala muito, segurança não se negocia. Isso aí. Então, número 1, segurança. Cara, não negocia a tua segurança. Se você negociar a tua segurança, é a mesma coisa você pegar os teus sonhos, a tua família, o conforto, tudo que você tem de realizações e jogar pro alto. Tipo, tomara que dê certo. E não é assim que funciona. Tem que respeitar a lei da natureza, né? Porque eu lembrei aqui de uma vez, uma pessoa falou assim, como que você faz pra ter um filho? Você tem que... Ih, rapaz. Vamos ensinar. Quem não tem filho na mesa vai... ter meu DVD lá, né? Pega o caderno aí, Matheus. Ó. Fala, Diego. Pra ter um filho, você precisa engravidar a sua esposa. Esperar por quanto tempo? Ainda bem que já pulou a parte, né? Que eu achei que ele fosse... Vamos resumindo pra não entrar em detalhes. Mas, Matheus, pra ter um filho, vamos ver se ele passa na prova. Você precisa engravidar a sua esposa. Esperar por quanto tempo pra nascer o filho? 9 meses? 9 meses. Se você pegar 9 esposas, Ih, rapaz, engravidar as 9 ao mesmo tempo, dá pra ter um filho em um mês porque você pegou em 9 esposas diferentes? não, é os mesmos 9 meses. Tem que respeitar, entende? Então, a única maneira de ter um filho é você fazer o filho com a sua esposa e esperar por 9 meses. Então não adianta engravidar 9 mulheres
em um mês você ter Esperando um ter filho. resultado rápido, né? Então a galera que quer ter resultado rápido é a galera que tá querendo engravidar 9 ao mesmo Diego tempo me impressiona, ele traz umas analogias que eu fico... e esperando, E faz sentido. esperando ter o filho em um mês. No final das contas, o que ele descobre? Que daqui a 9 meses ele vai ter 9 filhos. Ele vai ter um problema. Vários problemas, né? 9, né? No mínimo 9 problemas. Mas eu acho que é uma analogia pra galera pensar. Cara, tem que esperar. Tem o tempo certo. Então não adianta você tentar... Não, eu quero rapidinho. Vai lá, engravida 9 mulheres pra você ver o que vai acontecer. E é isso, você tá plantando, né? Quando você faz um filho, você plantou uma semente, Sim. né? Literalmente, né? Você plantou uma semente e tem que esperar Dá fruto. ela dar fruto. E é o que você falou, né? Se você botar mais sementes ali, não Que vai analogia juntar aí, sensacional, né? cara. Pô, essa aí Parabéns, foi- Diego. Tá vendo? Essa é pra você, essa é pra você. Muito bom. Então a gente parte para a segunda pergunta, Renan, que é o que eu preciso fazer? Isso aí já é de um outro aluno seu te perguntou. O que eu preciso fazer para me manter focado em investir? Não deixar a peteca cair. Eu invisto um mês, mas no outro não. O que eu faço para me manter focado? Cara, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque e aí a gente vê que é pergunta de aluno. Porque quem não investe ainda não tem esse tipo de pergunta, porque ele acha que é só colocar uma vez e tá bom, então que ele todo mês vai ter resiliência, né? O que é resiliência? É a facilidade que você tem em continuar algo, né? E não parar, persistir. E no mundo dos investimentos é igual qualquer outra coisa. É um hábito, né? Se você investe um mês e no outro, e depois você para, é igual malhar, academia, né? Ou seja, você tá... É como se tivesse... O teu músculo tá crescendo, mas depois que você para, você perde rápido. Os investimentos, você não vai perder dinheiro, mas ele vai deixar de acelerar mais rápido, se você colocar todo mês. Então, cara, qual que é o foco pra não parar, né? Eu sempre falo assim, você precisa ter uma coisa que parece clichê, mas não é. Que é motivação. O que é motivação? É um motivo pra você entrar em ação. Motivação é isso que significa a palavra. É um motivo pra você entrar em ação e não parar. Então, é muito mais sobre lá dentro da gente. Por exemplo, Diego, o que te faz, na verdade, o que te fez fazer o primeiro investimento? O que te fez fazer o primeiro investimento? Meu primeiro investimento, embora eu não tivesse tanta clareza, tá? Assim, na época que eu fiz porque eu falei, cara, eu tô cansado de trabalhar só pra pagar conta. Só que quando eu fiz e apertei o botão, eu lembro que, né, já te contei essa história algumas vezes, veio um sentimento de que eu tava cuidando do futuro da minha família e principalmente da minha filha. E aí toda vez que eu comecei, né, que eu continuei fazendo investimentos, esse era o sentimento, essa era a minha motivação. Eu tô plantando um futuro pra minha família. Total. Então percebe que antes dele entender o processo, era mais sobre deixar de fazer algo. Queria Ou seja, ganhar algo- dinheiro, e era algo desconfortável, que era, cara, tô trabalhando só pra pagar conta, isso é frustrante. Eu tô trabalhando, ralando, chego no final do mês, cadê o dinheiro, né? Muito mês pra pouco salário. Então ele entrou no momento meio que de, cara, eu mudei na dor. Mas depois que ele começou a ver, ele falou, cara, isso aqui é pra minha filha. E aí o motivo pra ele ter entrado em ação não foi a filha, a princípio. Foi uma dor muito forte. E que de fato impactava na filha, porque se ele continuou trabalhando só pra pagar conta, vinha o futuro da filha também. Então as coisas Exatamente. se interligam. Só que não estava claro, como o Diego me falou. Depois que ele fez o primeiro investimento, por isso que eu falei que é uma pergunta de aluno, dá uma clareza. Parece que, eu sempre falo assim, quando você faz os seus investimentos de forma sensata, sabendo o que você está fazendo, não só apertando o botão, como se caísse assim, ó, saísse um véu do teu rosto e você começasse a enxergar várias outras coisas. Né? Uma clareza. É como se a gente estivesse andando igual aqueles cavalos, né? Que bota aqui pra focar, aí olha Sim, só pra sim. frente. Né? Quem tá só ouvindo, eu tô com a mão aqui como se fosse No rosto. aquele tapa-olho que fica só olhando pra frente, né? E aí, quando a gente faz o primeiro investimento sabendo, é como se fizesse assim, ó. E aí, a gente começa a ver, tem coisa aqui, tem coisa ali, dá pra ver mais coisas. E é essa clareza que deu. Foi esse motivo. E toda vez que o Diego faz investimento, ele lembra do motivo que fez ele entrar em ação e não parar. E toda vez que ele não fizer, ele vai lembrar também. Cara, eu não fiz investimento esse mês. Será que eu tô mesmo preocupado com o futuro da minha filha? Será que eu tô mesmo querendo dar o melhor pra minha filha? E isso daí, cara, corrói lá dentro. Então é sempre lembrar de um motivo pra você não deixar de investir. Porque aí, se você pensar, Diego, um mês, e assim, é normal acontecer, tá? Às vezes tem um mês, é igual a academia, tu dá uma roubadinha, não deu pra investir. Mas toda vez que não der pra investir, ou você esquecer, ou colocar outra coisa como prioridade,
Se ele lembrar e falar, cara, não dá, velho. Apertou esse mês, mas ao invés de, sei lá, 1.500 que eu botava, vou botar R$10. Mas eu vou botar. Porque é o futuro da minha filha. Eu não posso deixar. Eu não posso ter uma desculpa pro futuro da minha filha. E aí ele não para. Esse é um ponto. Então, toda vez que a gente tem um motivo pra gente entrar em ação e não parar, cara, é a parada que vai virar jogo. E esse motivo não pode ser só dinheiro. É sempre, eu chamo de segunda camada. A primeira camada é o superficial. É o quê? Quero mais dinheiro. Não quero trabalhar pra pagar conta, não quero isso. Beleza. O lá dentro é, cara, eu quero dar um futuro pra minha família. Eu quero ser um pai presente. O meu motivo pra entrar em ação foi ser um pai presente. Olha que louco. Olha. Eu tinha um sonho de ser pai. Só que a carreira que eu tava seguindo, de trabalhar embarcado, de estar longe da família, mesmo sem ter um filho ainda, foi o caminho que eu olhei espelhando meu pai. E eu falei, cara, meu pai ele não foi um pai presente de tempo. Ele foi um pai presente de aconchego. Mas ele viajava demais. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Então, o meu motivo pra investir era o dinheiro trabalhar pra mim, eu tenho independência financeira, liberdade pra ser um pai presente. Então, esse é o meu motivo até hoje, é liberdade. Toda vez que eu falo, cara... Pra ser aquele paizão que leva de bermuda e chinela as filhas na escola. É tipo busca isso, também. sabe? É tipo antes do podcast estar na academia. Massa. Entendeu? Hoje cheguei atrasado, né? Pedi desculpa pra você, mas porque eu me enrolei em casa. Olha que louco. Eu fui preparar lá os legumes, que a Jaque falou, comprei legume, cara, tô sem tempo, você também vai estragar. Eu falei, estragar? Não. Não. Aí cheguei, eu falei, tô com horário, tá, né? Marcamos um pouquinho mais tarde. Aí perdi o horário, perdi o horário. Então assim, mas são coisas que tá tranquilo, né? Sem aquela consciência de, cara, cheguei aqui, vou ser descontado, vai ser isso, vai ser aquilo. Porque é frustrante isso. Então acho que esse é o ponto. A pergunta que eu faço pra você que tá ouvindo ou assistindo esse podcast é, qual é o teu motivo pra entrar em ação e não parar? Se for o caso, até dá uma pausa nesse vídeo, nesse podcast. Para agora, se estiver dirigindo, para o carro, se puder. Escreve no teu celular ou escreve num papel. Qual é o motivo que vai te fazer o primeiro investimento, ou se você já fez, continuar investindo? Tem que ser forte o suficiente para você não colocar desculpa. Faz esse teste e depois você me fala se você vai ter coragem de parar de investir. A não ser que você tenha coragem de deixar isso que é um motivo importante para você de mão. E aí não foi um motivo forte. Show de bola. Isso aí acabou. É focar mais no objetivo, né? No resultado final ali, do que na atividade em si, né? É tipo academia, como você falou. Cara, ir pra academia todo dia, pra algumas pessoas não é uma atividade legal, assim. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Só que qual é o objetivo das pessoas quando vão pra academia? Alguns, saúde, outros, estética, né? Outros, assim, geralmente é mais saúde ou a parte estética mesmo. Se a saúde for uma prioridade, Ela vai pra academia, pô. ela vai, cara. Ela vai focar na saúde. Mesmo que, não gosta. Tem um cara que falou uma vez, e falou, cara, o maior peso que você levanta na academia é o peso da maçaneta da sua casa. Né? Então, o fato de você conseguir sair de casa ali. Só que por que as pessoas levantam esse peso da maçaneta da sua casa, chegam até a academia? Porque tem, né, um objetivo, uma motivação muito clara. Né? No caso do Renan, ele ter os tanquinhos, a barriga de fazer tanquinho. o tanquinho, Não. Olha, e você falou uma coisa legal. E eu demorei pra entender o lance da maçaneta. Agora a ficha caiu. Pô, muito sentido, né? É de fato você sair de casa, né? Sair de casa. É o mais pesado. Que top, foda, né? Pode Foda. falar, sei lá. Eu não sei. E no investimento, qual que seria essa maçaneta? E olha que interessante, né? Porque eu tô vivenciando isso, né? Porque eu nunca gostei de academia. Eu sempre comecei a academia e parava. Porque eu não gostava de ficar puxando ferro e tal. Eu sempre fui um cara muito atleta. Já fui jogador de futebol, né? Divisão de base. Gosto de nadar. Gosto de um monte de coisa que seja aeróbico. Mas de um tempo pra cá, depois eu só foquei em trabalho e perdi um pouco isso. E aí, quando que a ficha virou? Cara, quando eu comecei, eu peguei minhas filhas uma vez no colo. Minhas filhas não, foi a Maria Clara. Peguei a Maria Clara no colo, a gente tava indo comprar alguma coisa pra montar o quartinho da Alice. E quando eu peguei ela no colo, eu tava acima do peso. Aí eu fui andando assim, num lugar que tava bem cheio. Cara, sei lá, eu andei uns 100 metros. Eu parei, coloquei ela no chão e comecei a respirar. Eu falei, cara, não é possível, eu ter 2 filhas, cara. Como é que eu seguro com 2 braços? E ali foi muito louco. Aquilo dali foi um gatilho, né? Que a gente chama. Pra eu falar, se cuida, velho. Se cuida. Então eu falei, cara, eu quero minha saúde. E até mesmo, eu quero, sabe, que minha esposa me olhe e fale, cara, é o Renan, né? Tá gostosinho, né? Tá no shape. Porque senão a gente acaba... Não, mas já tô casado. Já... Cara, essa é a maior idiotice que existe. Não, ela me ama por dentro. Mas não fica bem não pra ver.
né? Então, assim, ambos os lados. E aí, no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Você tem que começar a encontrar possibilidades para te apoiar para aquilo dali. Porque nem sempre vai ser divertido. Nem sempre vai ser legal. E aí, aqui na academia, por que agora para mim tá sendo legal? Por que eu tô gostando? Porque agora eu consigo metrificar o porquê que eu tô indo para lá. Como assim? Eu sou um cara de número, então você tem que entender o que é para você. Então, primeiro, eu peguei um acompanhamento de uma nutricionista. A partir daí, ela começou a me explicar coisas que iriam me trazer doenças, iam me trazer isso, aquilo, enfim. E, cara, eu falei, cara, eu quero viver muito tempo. Eu não quero morrer cedo. E aquilo dali tava impactando. Gordura visceral, um monte de coisa que eu nem sabia. E aí, quando eu fui a primeira vez só me alimentando melhor e fazendo atividade, cara, eu ter reduzido, pra mim, assim, foi animal. Só de eu, sabe, olhar pro meu corpo e falar assim, caraca, velho, aquela barriguinha lá, a blusa não tá tão apertada. Tá colada ainda, né? Mas daqui a pouquinho vai melhorar. Mas é um processo. E aí, ainda assim eu ia pra academia, isso me motivava, mas depois parava. E aí é muito sobre quando a gente tem acompanhamento com os alunos e depois, quando termina esse acompanhamento, a coisa começa a desandar, porque ele tem que caminhar um pouco sozinho. E quando ele começa a caminhar sozinho, o mundo real vem. E aí, o mundo real é de mais gente que não investe do que investe. Então, menos gente para te apoiar. E daí que a gente criou o Clube dos Milionários, né? Para continuar esse acompanhamento com todos os nossos alunos que queiram continuar, que sabem que aí fora tá mais difícil. Então, é um grupo que a gente se apoia direto, a gente não para, é o resto da vida enquanto a galera quiser continuar. Massa. E isso é um ponto interessante, por quê? Na academia teve uns momentos que eu tava desandando. Viajamos, né? Aí eu falava, a gente viajou uma vez pra Sorocaba, eu e o Diego. Falei, vou pra academia. Frio do caramba e tal. Aí eu falei, vai nada. Aí não fui. Aí fiquei lá 3, 4 dias sem atividade. Aí, pô, beleza, aí voltei, aí volta aí naquela mais devagar. Hoje, eu entendi, cara, que eu tô muito mais motivado na academia porque eu escuto podcast, velho. Durante a atividade, passa muito rápido. Do que só aquela música da academia, que já é legal, né? Aquela música pra cima. Só que eu boto o podcast aqui, velho. Cara, eu escuto uns 2 podcasts e foi. Um é o Profadcast, claro, né? Com certeza. E o outro é o Fadcast. Né? E já fica aí a recomendação. Você que vai pra academia ou que não tá indo pra academia, só pegar o Profadcast, coloca no ouvido. Cara, e assim... E aí, aquilo dali me animou, porque eu sou um cara que eu gosto de me desenvolver. Desenvolver, né, intelectualmente. Então, ali é uma maneira de eu estudar. De eu estar me desenvolvendo. Ao mesmo tempo que eu tô me exercitando. Então, cara, matei 2 tacadas e essa ficha caiu hoje de manhã. Eu falei, cara, tá muito mais divertido, porque tá passando rápido. E antes eu ficava assim, cara, tem mais quantos exercícios? Aí eu ficava olhando pro relógio, tem mais quantos exercícios? Tipo, eu tinha que bater tabela, cumprir tabela. E nos investimentos, toda vez que você estiver desviando, tem que pensar alguma coisa. Por exemplo, cara, como é que eu vou fazer investimento todo mês se a conta não tá fechando? Talvez deixe ser divertido. Reúne a tua família. Fala assim, vamos fazer um planejamento financeiro que se nesse mês a gente reduzir em relação ao mês passado, vai todo mundo comer no restaurante diferenciado. A gente vai comprar um presente XPTO. É assim que a gente começa a dar o próximo passo. Que aí fica divertido. A vida tem que ser divertida, cara. Tem que achar alguma maneira daquilo que parece ser chato e entediante virar divertido. E aí é o lance da motivação. E o motivo para entrar em ação. Eu quero que... A minha filha tá aprendendo tênis. Eu quero jogar tênis com ela. Entendeu? Eu não quero que ela passe, tipo... Ela tá correndo e eu não consegui acompanhar. Ou carregar ela no colo e não dá conta. Então, aí volta para aquele motivo forte. Então, acho que, cara... Se eu queria ter liberdade, não é para ficar gordo. Eu queria ter liberdade para ter mais qualidade de vida. Né? Ter mais tempo com a minha família, mais qualidade de vida. Então, tudo isso impacta naquele motivo para você entrar em ação. Então, tem muita analogia, né? A academia, quem treina, com os investimentos. Porque é muito mais sobre um hábito. Depois que você virou um hábito, cara, só vai crescer, né? E isso que você falou, Renan, eu quando comecei a investir, vai ficar até uma dica pra galera, mas essa questão do hábito de investir, o hábito de até de se cuidar também, é muito de... O que é mais fácil? O mais fácil é se alimentar de qualquer jeito, o mais fácil é trabalhar só pra pagar conta, o mais fácil é gastar todo o seu dinheiro, né? O mais fácil é não investir. É pagar primeiro e não investir. O mais fácil é isso. O mais fácil é o padrão, né? O mais fácil é o padrão. E aí, uma coisa que eu aprendi, né, com você foi como que eu faço pra tornar o que é fácil, mas que não é bom, em difícil. E eu lembro que eu gastava muito dinheiro com iFood, por exemplo. E o dinheiro com iFood, ele era ruim por 2 motivos. Primeiro que, quando eu fiz lá o meu planejamento, né, usando a 10, 10, 60, 20, eu vi que eu estava colocando muito dinheiro ali e isso estava me atrapalhando nos investimentos. E eu vi também que estava atrapalhando a minha saúde, porque no iFood eu só pedia comida que, né, fast food e tudo mais.
E aí, eu uma vez falando sobre isso, né? Como é que eu faço pra tornar o que é fácil, que não é legal, em difícil? Foi simples. Eu desinstalei o aplicativo do iFood e instalei o aplicativo de investimento, instalei o aplicativo do Kinvo, que é um que você também ensina pra gente usar. E aí, cara, pedir uma comida no iFood Ficou difícil. ficou difícil. Então, o que era fácil e era ruim, eu tornei difícil. Sacou? E o que é difícil pra gente que quer investir, a gente tem que tornar fácil. Porque quando eu botei o Kinvo no celular, eu via todo o tempo o quanto eu tinha de investimento, o quanto que estava rendendo. Então, eu tornei o difícil fácil e tornei o fácil difícil. Então, acho que isso é legal pra galera criar um hábito. O que na sua vida hoje é fácil e tá te atrapalhando, que você pode fazer com que isso fique difícil? Tipo, por exemplo, eu tô comendo muito chocolate. Se você não comprar chocolate e não tiver em casa, vai ser fácil ou vai ser difícil comer chocolate quando der vontade? Vai ser bem difícil. Agora, Tu tem se que tem sair chocolate lá rua. Tem chocolate sempre no Aí, armário. meu amigo, é toda hora depois do almoço. Total. É tipo, quando a gente negocia com a gente mesmo, a gente perde, né? A gente vai perder, né? Tipo, negociei que eu não vou comer chocolate, mas tem um lá, então fica. Você vai comer, né? Cara, total. Essa semana, segunda-feira, eu joguei duas metades de refrigerante fora, né? Porque tinha um pessoal lá em casa, bebe. E a gente parou de beber. Parou de beber assim, né? Se tá lá e não tem suco, tipo, vou lá e vou beber. Até o Matheus. Tipo, se tivesse refrigerante ontem lá em casa que ele foi gravar comigo, ele ia tomar. Agora. Entendeu? Ele ia tomar. Então, assim, cara, e assim, pô, até a Jaque falou, mas o Matheus toma, mas aqui ele não vai tomar. Aí, ó. Entendeu? Tipo, por quê? Porque eu não posso perder porque ele... E ele não tá ganhando também, eu sei disso, entendeu? Então, assim, é uma parada muito diferente. Por exemplo, eu não tomo café, mas lá em casa tem café. Pra quem for lá e gosta de café, tá tudo bem. Mas café é uma parada que, né, só mais em difícil excesso de que... você fazer. E também não vai me incomodar, mas se fosse algo que eu viria que era ruim, eu não ia botar só pra agradar. Então, isso que você falou faz muito sentido. A gente tem que tornar aquilo que parece fácil, difícil, pro que a gente não quer, e o que parece difícil, a gente cortar em pequenas etapas que se torne Vai fácil. ficar fácil. É tipo ir no shopping. Tem uma galera que gasta muito dinheiro no shopping, né? Ah, vou no shopping, não precisava de nada, que sai comprando um monte de coisa. Por quê? Porque leva o cartão de crédito. Como que você consegue tornar o fácil, que é gastar demais, gastar com coisas que você não precisa, em difícil? Vai no shopping só com a identidade. Vai no shopping com a identidade, né? É um exemplo. Uma coisa que eu lembro que eu comentei contigo lá atrás, quando eu era aluno lá, eu andava muito com dinheiro físico na carteira. E aí eu saía com 100 reais, cara, voltava pra casa... 10 centavos. 10 centavos. Porque é muito fácil gastar o dinheiro que tá na sua mão. E aí quando você... Pô, Diego, cara, você tem que investir. Se esse dinheiro é pra investimento, invista. Quando você coloca no investimento, fica mais fácil ou fica mais difícil você gastar com qualquer coisa que não sirva pra nada? Você começa a pensar, pra eu tirar isso é importante? Né? E aí você faz aquelas perguntas. Eu tô precisando mesmo? Aí quando Tem passa... as 3 perguntas lá que você ensina. eu realmente quero, eu posso, eu preciso. Se você responder não pra algumas delas, a compra por impulso sai. E quando você tem... porque toda compra é emocional. É o lado emocional do nosso cérebro que tá trabalhando. Quando você faz essas perguntas, você traz pro lado racional. E aí o lado racional, ele traz você a presença. Se sim você estiver precisando, você vai resgatar do investimento e vai usar. Mas na maioria das vezes, é aquele impulso. Você olha e fala, não, acho que dá pra esperar, então vou receber daqui a pouco, então vou fazer um dinheirinho aqui. Pronto, resolveu. Né? É tipo aquele... Sabe aquela mensagem no WhatsApp que você manda, aí depois você apaga? Aí você manda... O que eu... Já resolvi. Tipo, é porque tava mais cômodo perguntar do que você tentar resolver. É exatamente isso. Então o mundo dos investimentos, cara, é bem assim. Eu sempre falo... 70% é emocional. E 30% é técnica. Simples assim. Só que as pessoas não têm nem o emocional e nem o técnico que querem investir. Elas não se preparam. E aí fica difícil. Show de bola. E o Diego falou ali, uma parte ali da resposta dele, de uma ferramenta que o Renan ensina no treinamento, que é a das 10, 100, 20. Eu acho que a próxima dúvida que veio de um seguidor, Renan, tem tudo a ver com isso. Ele falou assim, ele mandou assim pra você. Sempre que junto valores, acaba indo tudo pra alguma emergência. O que fazer? É aquele tipo de pessoa que, cara, junta, gasta e sempre aparece alguma emergência. Sempre aparece alguma coisa que ele vai lá e gasta tudo que ele juntou. O que fazer? Rapaz, já ia falar que tu inventou essa pergunta, porque Não. do nada veio com 10, você também não tinha nada combinado com o Diego. Eu falei, mas casou bem. Casou, bem. casou. Casou, pensou rápido. Eu Pensou até rápido. olhei pro Diego que eu falei, Rapaz, melhor roxo aqui, né? muito bom. Então, cara, casa perfeitamente com 10, 100, 20. Porque a maioria das pessoas, elas acabam gastando aquilo que ela recebe. Porque dinheiro todo mundo tem. Essa é a realidade.
Você que tá ouvindo esse podcast, tá assistindo esse podcast, você tem dinheiro. Você tá assistindo no celular, tá ouvindo no celular ou do computador. Isso é dinheiro, né? Você deve estar vestido. É dinheiro. É dinheiro em forma de come. material. Eu É comprei dinheiro. aquilo. Então, assim, por que o dinheiro tá indo embora? Porque você não tá dando um propósito pra ele. Então, essa 10, 10, 60, 20 é exatamente isso. Você recebe. O que é isso, 10, 10, 60, 20? É uma ferramenta de planejamento financeiro mensal, que a gente faz um controle de orçamento, que é um fluxo de caixa pessoal, que é, eu consigo saber tudo que entra, tudo que sai, só que não olhando só para as despesas. O principal erro das pessoas é elas olharem só, sabe? Já ouviu falar? Controle de despesas? Mas Já. não é controle de despesas. É fluxo de caixa, porque eu tenho que controlar tanto o que sai, mas o que entra também. E mais importante do que sai é o que entra. Ah, mas eu sei o que entra. Eu ganho tanto. Ué, se você só tem uma única fonte de renda, já é um problema. Já começa daí. E segundo, a maioria das pessoas acha que elas ganham o que é o salário bruto. E não o líquido. E elas não ganham o bruto. Elas recebem o líquido. Aquilo que entra na conta. Já descontado imposto de renda, INSS, desconta vale transporte, isso. Então, por quê? Você só vai conseguir usar o que tá na tua conta. Então, esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem. Começa tudo dali. Então, eu tenho que controlar minha receita para depois eu controlar as despesas. E aí, recebi meu salário, minha renda, né? Vários tipos de renda, vamos dizer que a pessoa tem. O que você faz? Você separa, primeiro, no mínimo 10%. Para quê? Para os teus investimentos de emergência. Por quê? Proteção. Curto prazo. Segurança não se negocia. Então, você parar lá, 10% para curto prazo. Depois, mais 10% para médio e longo prazo. Ah, Renan, ainda não tenho nenhuma reserva. Então, tu separa 20% para curto prazo, porque a tua emergência é prioridade. Depois, se tiver uma reserva, você faz 10 mais 10 para curto e para médio e longo prazo. Primeiro passo. Recebi o salário, vou pagar a conta? Não. Você vai usar a regra número 1 da produtividade financeira, que é o quê? Primeiro se pague. E só depois paga os outros. Então, é isso. Por quê? Recebi o salário. 10% para cá, 10% para cá. Ou 20% para minha segurança. Pronto. Depois eu vou pagar as contas. Ah, Ana, mas aí eu não sei se a conta vai fechar. Então, cria mais fonte de renda. Então, separa pelo menos R$1, R$10. O mais importante é começar. Depois, 60% você vai pagar suas contas. Pagou as contas com 60%, 20% você vai fazer um lazer, que é a tua qualidade de vida. Que é você passear com a família, fazer uma viagem, ir no restaurante, ir no cinema. Qual foi a última vez, né, que você passeou com a tua família? Às vezes a gente fica se perguntando e não tá usando. Então essa metodologia é para você investir para curto, para médio e longo prazo, pagar suas despesas de hoje, para ser uma pessoa próspera, não pode ter dívida, e ainda ter qualidade de vida. Então aí você começa a ter esse ciclo do investidor Profad. E sai desse ciclo de eu não tenho nem dinheiro para uma reserva de emergência. Se pintar uma emergência hoje, eu tô ferrado. Né? Então, basicamente é esse ponto aí. Show de bola, muito massa, Renan. E ó, não tô inventando. Você falou ali de ter múltiplas fontes de renda, eu já emendo na próxima porque tem a ver com isso. E, cara, só com uma que eu aprendi com você, da última vez que eu fui fazer compra, eu paguei mais de 10% da conta da compra, só com o que eu aprendi no teu treinamento e sem tirar do meu bolso. E aí a próxima dúvida da pessoa foi exatamente essa. Eu vou ler aqui. Como fazer uma renda sem depender do meu emprego? Eu sei que você ensina várias no teu método, mas assim, de cara que uma pessoa pode aplicar, sair daqui aplicando e ter essa renda sem depender do emprego dela. Então, primeira coisa todo mundo paga a conta, não paga? Eu pago. Todo mundo. Todo mundo que Tem é um adulto, boletim pra pagar. que é adulto, paga a conta. O Matheus virou adulto agora, né? Que casou. Mas eu já pagava a conta, pô. Antes era, né? Antes Morando de com os casar. pais não é adulto, né? É uma criança mimada. Agora ele sabe que é adulto, né? Mas, basicamente, todo mundo paga a conta. Todo mundo que já é um adulto paga a conta. Imagina você, para não depender do teu salário, é aquilo que eu não preciso, né? Ficar mais horas e tudo mais. Então, é você aproveitar a oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo que você já faz. Olha que interessante. Então, se você já paga a conta, como que eu ganho dinheiro pagando conta? Será que é possível? Nossa, aí vamos ficar ricos então. E a grande sacada isso não vai te deixar rico, mas vai te trazer mais dinheiro para você investir. Começando aos poucos. E deixa que os juros compostos dos investimentos trabalhem. Então, hoje em dia você consegue pagar as tuas contas com alguns aplicativos que te pagam cashback. O que é cashback? É dinheiro de volta. Cashback é dinheiro de volta. Então, se eu paguei, por exemplo, tem aí o PicPay, por exemplo. Aí eu vou no mercado todo mês, eu pago lá o supermercado, a compra do mês. E lá nesse mercado que eu vou, no máximo R$200 ele dá 10% de cashback.
Então, se a minha compra deu 400, só vou receber R$ 20 de volta. E tá tudo bem. Só que sou eu e a Jaque. Aí eu já ganho quanto? R$ 40. Porque é 10% do meu aplicativo e 10% do dela. Ah, a conta deu R$ 1.000. Beleza, mas tem R$ 40 de volta. E todo mês a gente faz compras. Mais de uma vez compras. Sim. Então, de 40 a gente consegue receber um dinheiro de volta. Esse é o primeiro passo. Então, se você faz compras, o PicPay você consegue fazer. Aí tem que só ver qual o mercado que tem essa função. Aí regra para regra. Às vezes você vai no açaí do lado ali que consegue pagar. Esse é o primeiro passo. Segundo, às vezes você vai carregar celular, você vai carregar botijão de gás. Tem o Recarga Pay, que você consegue também receber dinheiro de volta. Então, antes eu nunca tinha usado para comprar botijão de gás porque eu morava em apartamento. Mas hoje eu moro em casa, então eu compro botijão de gás. E aí eu olhei lá, tem lá. E recebe de 10% a 15% de volta. Você pede, entrega na tua casa e o preço é o mesmo preço, assim, de... Caraca, você vai comprar, eu não sabia, não. recebe dinheiro de volta. Então, assim, eu não tenho mais o costume de andar de ônibus, mas vamos dizer assim, tem que carregar aqueles vale de transporte que eu usava direto. Dependendo da tua cidade, você pode ir lá e carregar e receber um dinheiro de volta. Então, assim, você já ia carregar. Aí é 40 que você recebe de compra, mais 10 do que você outro, recebe 5 do dali. outro. É isso. Quando vê R$ 100 no mês. Isso. E a vantagem desses aplicativos, que são considerados carteiras digitais, é que você pode colocar o teu cartão de crédito lá dentro e pagar no cartão de crédito. Então, eu não preciso nem descapitalizar o meu dinheiro desse mês. Então, imagina que eu precisar... por exemplo, a gente tem a pessoa que faz, né, a limpeza, cuida do nosso bem-estar lá de casa 2 vezes na semana. E aí, eu pagava pra ela fazendo Pix. Agora eu só pago com cartão de crédito via PicPay. Falei, você tem PicPay? Ela, não, baixa aí e tal. Ela cadastrou a conta dela, do PicPay joga pra conta dela, acabou. E aí, eu recebo cashback, eu consigo pagar no cartão de crédito. O cashback, na verdade, é só quando tem promoção, nessa situação de transação assim, de pagamento. Mas eu recebo, só de eu pagar no cartão de crédito, eu já acumulo pontos. Eu já, ao invés de eu me descapitalizar esse mês, vem só pro próximo mês. Então tem várias vantagens. Por quê? Se eu fico com dinheiro agora e eu sei investir, eu vou botar o dinheiro pra trabalhar e o rendimento do dinheiro é mais um cashback. Por quê? Vai trabalhar um dinheiro que eu não tinha. Vai trabalhar pra você. Então olha a máquina de fazer dinheiro que a gente tem. Além disso, conta de luz e conta de água. Você consegue pagar hoje no 99 Pay. 99 aplicativo igual do Uber, que você pede transporte. Sim. Se você olhar lá embaixo, tem lá a opção 99 Pay, que é tipo carteira digital também que eles criaram. E claro, daqui a pouco deve acabar, mas por enquanto ainda tá funcionando. Mas cada hora aparece um novo. Antes tinha um outro aplicativo, agora não é mais. Agora tem esse. Você consegue pagar o teu boleto de água e de luz com cartão de crédito. Sem nenhuma taxa a mais. Olha Então, aí. imagina que a tua conta, sei lá, é R$120 de um, 200 do outro, 300, R$350. Você vai pegar, investir esse dinheiro, vai pagar no cartão de crédito. No próximo mês, daqui a 30 ou 45 dias, depende de quando você fecha o cartão, você resgata aquele dinheiro para pagar o boleto do teu cartão. E fica com os O juros. dinheiro já trabalhou para você lá. Então, olha quantas possibilidades você tem. Isso é ter dinheiro de volta. Você tem o Shellbox, por exemplo, que você consegue abastecer. Se você tem carro, você já abastece. Você consegue ter lá promoções, R$10 de desconto, não sei quanto de desconto. Acumula ponto, que dá para trocar por milhas. Dá para você abastecer de graça. Então, olha quantas possibilidades. Mas é só pouquinho. Pouquinho porque tu tá olhando só para uma vez. Quantas vezes você abastece carro? Quantas vezes você faz compras? Quantas vezes você paga contas de luz e contas de água? Então, assim, aquilo que é rotina, faz sentido você começar a aplicar isso. E todos esses aplicativos, você pode pagar no cartão. E aí vem a segunda forma de você ganhar dinheiro, que é você tendo um cartão que tem uma boa pontuação, programa de fidelidade, que dessa pontuação você converte em milhas. Olha que legal. Quando você joga para milhas, como é que você faz isso? Você tem que ter uma cadastro em empresas aéreas que você vai conseguir ter programas de fidelidade aéreo. Na Azul é tudo Azul, tem as Miles, da Gol. E aí, quando você transfere, você pode esperar ter super promoções, que é, transfira os teus pontos Pra pro Azul. pra Azul e ganhe 400% de bônus. O que é isso? Se eu tenho 1.000 pontos, eu vou ter 4.000 pontos indo pra lá. Quadriplica a parada. Se tornam 4.000 milhas. E aí, na hora, ponto ainda não é milha. Aí, quando você vai trocar os pontos por milha, aí sim, fez sentido. Aí, beleza, mas o que eu faço com milha? Eu compro passagem, eu compro torradeira? Sim, mas o melhor é você trocar por dinheiro. Ué, dá pra você vender milha. Hoje em dia tem sites aí como Hot Milhas, Max Milhas. Você consegue botar lá, tem uma cotação da milha, do milheiro, né, que são
cada 1.000 milhas. E você vende e recebe um dinheiro de volta. Às vezes você tem 30 mil milhas, tem 100 mil milhas, vai te dar lá R$1.000, R$400. Olha só, todo o ciclo. E esse dinheiro das milhas é o quê? Com coisas que eu fui gastando. No dia a dia, coisas que você já faz. E fora o que já recebi no dia a dia. Então, por isso que eu falo, investidor Profit virou uma máquina de fazer dinheiro. Porque ele usa isso tudo para potencializar os investimentos e o investimento ao favor dele. Porque se ele tá pagando só daqui a 30, 45 dias, ele tá investindo. Coisas que quem não sabe investir acaba perdendo essa oportunidade, né? Show de bola, Renan. E é isso, cara. A galera que acha que é pouquinho, cara, R$100 no mês não é pouquinho não. Sem você fazer nada com coisas que você já tá acostumado a fazer e você não faz nenhum dinheiro. Então tá aí mais uma sacada. Renan, a gente já tá chegando no final desse podcast. E pra gente finalizar, o que você poderia falar pra uma pessoa que essa daí é aquela que a gente costuma falar que tá em cima do muro, né? O que você poderia falar pra uma pessoa que não acredita ou tem dúvidas sobre o seu método, mesmo assistindo todos os vídeos de pessoas que já aplicaram o seu método, todos os depoimentos que se você for no canal do Produtividade Financeira, lá tem uma playlist de histórias inspiradoras só com alunos do Renan que já tiveram baita de resultado, que já começaram a investir. Hoje tem 10, 20, 30, 100 mil investidos. O que você poderia falar para uma pessoa que, mesmo assistindo todos esses vídeos, ainda tem dúvidas sobre o método? A melhor maneira da gente tirar dúvida é testando. Se algo é bom ou ruim, eu só sei se eu provar. Não desconfiar, né? Experimenta. E assim, o lado bom é que a gente sempre dá garantia, né? A gente dá 7 dias, 14 dias de garantia pra pessoa testar, quem quiser fazer o nosso método, né? Testou, não dá resultado, a gente devolve o dinheiro. Então, eu sempre falo assim, um problema é muito mais sobre a pessoa do que sobre o nosso método. É muito mais sobre ela confiar nela mesma do que se ela confiar se o método dá certo. A pergunta que eu faço para essas pessoas que têm dúvida se funciona ou não é: provavelmente essa pessoa já falhou com ela mesma e ela tá colocando isso na conta de outros. Então... ela tá terceirizando a responsabilidade, né? Então assim, cara, se eu quero saber se uma roupa vai vestir bem em mim ou não, eu vou fazer o quê? Vou experimentar. Se não der, tá tudo bem, vou deixar ali do lado. É lógica, né? A gente vai na loja, vai no provador. Ficou legal, a gente provou, experimentou daquilo. Eu só não posso experimentar e depois olhar e falar, mas eu nem sabia, não experimentei, porque eu não quis, né? Então a melhor maneira de você falar se é bom ou se é ruim é testando. E aí, assim, eu lembro agora acho que é o Elbert, é um investidor Profit, né? Ele, olha que interessante, né? Você lembra desse cara? É o cara de TI. Lembro. É um cara mega cético, né? Um investidor Profit, cara, gente boa pra caramba. Ele falou uma vez pra mim, né? Numa entrevista que a gente tava fazendo. Ele teve um baita de um resultado no curso. E aí, quando eu entrevistei ele falou: você sabia que eu entrei no teu curso pra te desmascarar? Eu falei, como assim, cara? Aí ele, cara, pô, sou de TI, cara. Eu via você falando, um monte de gente tendo resultado e tal. Eu falei, cara, isso aqui é alguma farsa, lorota. Eu vou descobrir, eu vou botar ele na boca na internet, vou desmascarar esse cara. Aí eu falei, beleza, e o que você fez? Aí ele, entrei no teu curso. Só que aí eu falei assim, cara, eu tenho que fazer tudo. Porque se eu deixar de fazer alguma coisa e eu for reclamar, ele pode falar que eu não assisti tal aula ou que eu não fiz tal coisa. Aí eu falei, beleza, tu aplicou tudo. Tudo, tintim por tintim. Aí eu falei o resultado dele. Caraca, velho, tô aprendendo a investir. Tô com não sei quantos mil investidos. Eu tô teu fã, velho. Tô falando pra todo mundo fazer o curso, o método e tudo mais. E hoje, ele ensina as pessoas também educação financeira. Olha o impacto da parada. Hein? Então, é o tipo de coisa que eu sempre falo assim, ó. Não confie em mim. Desconfie de mim. Desconfie de toda a estrutura que a gente tem. Aplica. E depois você me fala. Porque até hoje eu não conheço uma pessoa que falou, cara, eu apliquei tudinho e não tive resultado. E até as pessoas que duvidaram, eu gosto mais delas porque elas vão aplicar tudo, pra não deixar entre linhas. E aí, se aplica tudo, ela vai ter resultado. Tem resultado. Inevitável. Então assim, cara, tá com dúvida? Experimenta. Só isso. Não tem pra onde fugir, cara. É experimentar, aplicar. Diego é uma prova viva disso também. Eu e o Diego, a gente... E aí, é o que você falou. Um dos primeiros alunos. Acho que a gente pode até botar aqui na descrição o link que tem uma página só de depoimentos que a gente tem. Então, assim, cara, antigamente a galera falava, eu achava que você pagava essas pessoas. Aí eu falei, se eu pagasse todo mundo que falasse do método... estaria pobre. Que ser bilionário, Renan, eu estaria pra pobre, pagar todo de fato. mundo. Tá falido, porque não tem como, né? Então, assim, a gente não consegue nem falar com todo mundo que a gente gostaria. Não consegue. Porque já não tô com tanta agenda assim, mas, cara, é muito resultado. É um método, né? E vocês são aí prova viva. Eu sou prova viva.
E, enfim, cara, tá com dúvida, duvida mesmo. Aplica, vê e depois você me fala. E eu quero que você me fale, ó, ouvi teu podcast, duvidei, entrei no teu curso, sou investidor Profad, e me fala se foi bom ou se foi ruim depois, tá? Show de bola. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também a história do Elbert, Renan. A gente vai deixar na descrição e no primeiro comentário também. Assiste aí essa história que ele contou aqui. Você vai ver que é verdade. O cara tinha medo de começar a investir, deixava lá na poupança, tinha um projeto de deixar na poupança, só que depois que aplicou o método, o resultado veio. Show de bola, galera. Foi massa. Diegão, curtiu o podcast de hoje? Cara, demais. E sobre essa última pergunta, eu acho que é isso. A melhor pessoa para responder se o método funciona ou não é você que tá aí escutando, você que tá aqui assistindo. Né? O Renan pode falar, né, tudo que ele sabe sobre investimento. Você pode assistir todos os depoimentos, todos os alunos, mas só você pode dizer para você se funciona ou não. E você precisa entrar, precisa aplicar e você vai ver que funciona. Então, quantas coisas, né, a gente às vezes deixa de experimentar ou deixa de ter resultado por conta do medo. E, cara, não deixa o medo de travar, né? Eu quando tava com medo, eu pensei no que eu queria pra mim. A gente falou lá no começo, né? Dar um futuro melhor pra minha filha, pra minha família. Qual era o teu motivo? Cara, isso não pode ser maior, né? O seu medo não pode ser maior do que esse motivo, né? Show de bola. É isso aí, galera. E se você curtiu esse podcast, compartilha com uma pessoa que precisa destravar. A dinâmica hoje foi bem legal, a gente falou diversos assuntos. Então compartilha, curte, já segue no nosso canal, seja você ouvindo ou assistindo ao vivo esse podcast. Curte aí, compartilha, segue a gente que dá pra você seguir. E é isso, galera. A gente se vê no nosso próximo episódio. Muita produtividade financeira pra você e... Bora evoluir!